Por milhares de anos, os sabres de luz foram utilizados pelos Jedi e pelos Sith, seja eles para manter a paz, para matar ou outros propósitos. Passando por inúmeras guerras, essas armas assumiram um papel importante em diversos assuntos galácticos. Na Era das Guerras Clônicas, os Jedi, antes Guardiões da Paz, se tornaram generais do Grande Exército da República, passando assim a usar seus sabres com mais frequência. Com o Grande Purgo Jedi, os sabres de luz se tornaram raridades na galáxia e os que eram vistos desde então chamavam a atenção muito mais do que antes. Os modelos, formatos, cor e componentes eram os principais motivos que faziam essa arma chamar tanta atenção na galáxia. Hoje vamos falar sobre todos os modelos conhecidos dos sabres de luz. Protossabre. Sabres de luz arcaicos, conhecidos como o primeiro modelo de sabre de luz, apesar das histórias contarem que houveram outros tipos desconhecidos antes deles. Já nesse tempo, os cristais Kyber eram adicionados no punho da arma. A principal diferença entre eles e os comumente conhecidos era um fio que ligava o seu punho a uma fonte de alimentação externa, devido às limitações tecnológicas da época. Outra diferença clara era o tempo de operação, extremamente limitado, além da mobilidade do usuário reduzida devido ao cabo de ligação, que se fosse rompido, faria a fonte externa explodir, matando o usuário e quem estivesse próximo. E com o passar das eras, seu design foi abandonado e substituído por uma versão mais moderna e, principalmente, a remoção da fonte de alimentação externa. Como o próprio nome já diz, os sabres de luz padrão eram os mais comuns dentre os Jedi, principalmente, já que os líderes aconselhavam mais esse tipo de sabre do que os outros. O cabo era reto e cilíndrico e normalmente media entre 20 e 30 centímetros de comprimento. Ao longo das épocas, os Jedi tiveram arquitetos e projetistas de sabres de luz como o professor Ryu Yang, que criava os modelos e os deixavam à disposição para serem selecionados. Já outros Jedi preferiam criar modelos diferentes ou até mesmo únicos para atender suas especificações, assim como os Sith, que tinham que buscar peças para criar os seus. Apesar dessas opções, era possível que cada sabre fosse personalizado, os tornando assim únicos, e também haviam os conhecidos como modificados. Um exemplo foi o sabre de luz de Porter Engle, que contou com uma guarda protetora de mão, se assemelhando a uma espada tradicional. Já o Padawan Caleb Dume, ao finalizar seu sabre de luz, deixou o professor Ryu Yang curioso sobre as características de seu sabre de luz. Ele foi um dos poucos a escolher uma peça específica de cobertura do emissor, entregando um design simples, porém único. Em seu estoque, Ryu Yang só mantinha 2 e guardou o segundo para o caso de Caleb precisar. Mais de uma década mais tarde, ele entregou a peça a Ezra Bridger, aprendiz de Caleb, posteriormente Kanan Jarrus, alegando que a peça pertencia a ele. Bom trabalho! Sabres de luz modificados. Eram sabres de luz padrões, mas com alterações significativas muito além das peças diferentes, coisa que veio acompanhando a evolução da própria arma, como por exemplo o sabre de luz de Exar Kun. Originalmente era um sabre de luz padrão. Após sua ascensão como Lord Sith, modificou seu sabre de luz para emitir uma segunda lâmina imbuída com a energia do lado sombrio. O punho ficou com o tamanho de um sabre comum, mas com lâmina dupla, que emitia uma lâmina de safira de cor azul esbranquiçada, cujo nome do modelo nunca foi criado. A história de Exar Kun diz que ele utilizou as instruções escondidas de um Holocron Sith para desenvolver o modelo, e permanece no atual Legends. No entanto, o mesmo modelo ainda não nomeado de sabre de luz faz parte do novo canon, através do jogo Jedi Fallen Order. O mestre Jedi Jaro Tapal utilizava um modelo semelhante durante a campanha em Bracca durante as Guerras Clônicas, e o deu ao seu padawan Cal Kestis antes de morrer. Embora ainda seja um modelo desconhecido, esse sabre de luz pode ser popularmente chamado de lâmina dupla. Ainda na Era das Guerras Clônicas, mas no atual Legends, o sabre de luz do mestre Jedi Kit Fisto também era um modelo modificado.
Por ser de uma espécie anfíbia, o Mestre Fisto possuía um sabre de luz modificado para permitir o funcionamento embaixo d'água e o utilizou na Batalha de Mon Cala. Além do funcionamento submerso, o sabre também contou com 2 cristais Kyber que empregavam um pulso de ignição cíclico bifurcante. Essa mesma história também segue o Canon atual, cujos cristais eram carregados por um pulso de ignição dividido em 2 correntes, que permitiu o feixe se reorganizar quando estivesse submerso. No entanto, como visto nas batalhas de Kamino e Mon Cala, os sabres de luz de Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker e Ahsoka Tano também eram capazes de funcionar embaixo d'água. Mas nenhum dos 3 tem uma explicação exata para isso acontecer além do próprio enredo da história, entregando 2 novas possibilidades. Ou todos os sabres de luz podem funcionar embaixo d'água, ou Kit Fisto passou essa composição adiante e foi adotada por vários outros Jedi. Na Era do Império, o primeiro sabre de luz de Ezra Bridger de cor azul foi um sabre de luz protótipo que levou semanas para ser construído. Criado a partir de peças adotadas e encontradas, Ezra criou um sabre de luz e blaster, utilizados individualmente. A única forma de atirar é quando a lâmina estivesse desativada, pois a bateria não suportava as 2 funções simultâneas, disparando atordoantes que, dependendo do modo de disparo, poderia ou não fazer efeito. O rapaz fez seu sabre de luz dessa forma por conta de sua pouca experiência com a lâmina na época, que era leve e ajustada para complementar seu tamanho e velocidade. O meu não faz isso. Não? Eu ainda não sei manusear a espada, mas atirar eu sei. Garoto, você não para de me impressionar. A primeira lâmina. Uma arma ancestral que no universo Legends serviu como base para o desenvolvimento de todos os sabres de luz modernos. Ele foi projetado por um antigo mestre Jedi conhecido como Mestre das Armas e mantido por milênios no planeta Titan. Durante a Guerra Fria, ele foi recuperado por um mestre Jedi Parsin Thor Arauto. Ele montou o punho do sabre e o complementou com um cristal encontrado numa forja titaniana. Chicotes de luz. Era uma variante dos sabres de luz, modificados com múltiplas lâminas de plasma e escudos de contenção flexíveis. Por conta dessa flexibilidade, esses chicotes exigiam maior cuidado em seu manuseio. No entanto, possuíam um poder de corte menor. Enquanto os sabres de luz eram associados ao Jedi, os chicotes de luz eram normalmente associados às Irmãs das Trevas, embora os Jedi também a utilizassem, já que eram eficazes contra as formas proibidas dos Sith. Os chicotes de luz foram modificados a partir de um sabre de luz, adicionando um controle que alternava a lâmina para o chicote e vice-versa. Devido ao seu poder limitado de dano, eles eram frequentemente utilizados para capturar um inimigo do que duelar contra ele. Sua primeira aparição foi no HQ Star Wars 95 Nos Eltrons, atual Legends, enquanto a sua entrada no canon atual foi pela Cavaleira Jedi Vernestra Rwoh, no livro A Alta República, um teste de coragem. E em seguida, sua entrada no audiovisual, com a mesma personagem na série Star Wars The Acolyte, que de acordo com seu ex-aprendiz, o Estranho, supostamente Vernestra o chicoteou nas costas com seu chicote de luz. Alguém que me jogou fora. Seu mestre Jedi? Além dos chicotes de luz, houveram também outros chicotes que foram considerados suas variantes, como por exemplo os chicotes elétricos, também chamados de chicotes de escravos Zygerrianos. Continham quase a mesma composição dos chicotes de luz, com exceção do Crystal Kyber, e era muito mais leve. Eles eram feitos de metal e um fio elétrico retrátil que brilhava. Doloroso, o objetivo era subjugar os escravos sem que causasse muitos danos, pois eles eram mercadorias. Além dele, havia também o chicote de corrente elétrica Bilari, uma das armas utilizadas pela Guarda Pretoriana e Guarda Pretoriana de Elite do Supremo Líder Snoke. Ele tinha a forma de uma espada, mas também podia ser transformado num chicote. No entanto, não era apenas plasma, ele era dividido em partes físicas eletrificadas. Crossguard.
era um modelo milenar muito similar ao sabre padrão, mas contava com uma singularidade. Além do emissor da lâmina principal, ele possuía outros 2 emissores laterais curtos, chamados de quilons. Nesse modelo, a energia do cristal era dividida em 3 lâminas e foi normalmente utilizado até a Era da Alta República. O mestre Jedi Stylandius contou com o sabre Kurzguard, com um guarda-mão físico retrátil. Os braços se dobravam quando a arma estava inativa. Quando ativado, os braços se abriam e estavam adaptados para suportar os 2 feixes de quilons, fornecendo a camada adicional de proteção para as mãos. O mestre Jedi Barabo também contava com um sabre de luz idêntico ao de Stillan, enquanto o mestre Jedi Crimton Sun utilizou um desses mais comum e de lâmina azul. Ao longo das eras, esse modelo foi abandonado devido à falta de eficiência se comparado aos sabres normais, além de serem mais pesados do que o normal e de certa forma atrapalhava durante os duelos. Muitos anos após a queda da República Galáctica, Kylo Ren resgatou esse modelo como um recurso para salvar seu sabre de luz instável. Seu cristal Kyber partido passou a emanar energia demais para seu sabre comum suportar, aderindo ao modelo Kurzguard como um salvador. Os quilons laterais serviram como uma saída de emergência para o excesso de energia lançado pelo cristal, dessa forma impedindo o sabre de luz de se tornar instável e explodir. Lâmina de fase cintilante, ou Flick Phase, foi um sabre de luz modificado para permitir que a lâmina ativasse e desativasse em intervalos aleatórios. O duelo com esse sabre de luz era considerado mais difícil em comparação ao comum, mas também era mais difícil para o oponente bloquear a arma com eficiência. Isso fez a Ordem Jedi considerar esse sabre desonroso e antidesportivo. Mais utilizados pelos Sith, os sabres de luz de lâmina dupla possuíam 1 ou 2 cabos que emitiam lâmina e eram mais eficientes contra 2 ou mais adversários, se empunhado corretamente. A Ordem Jedi não proibia o uso desse tipo, mas não aconselhava, pois perceberam com o tempo que o sabre de luz de lâmina dupla era uma arma voltada para matar. Cada lâmina podia operar individualmente, o que significa que continham 2 cristais Kyber. Nesse tipo de sabre de luz, era impossível as lâminas se revelarem de cores diferentes, a não ser que 2 sabres de luz distintos fossem conectados de alguma forma. Alguns modelos de sabre de luz únicos podiam se unir e formar um duplo. Desses, popularmente conhecidos como sabres gêmeos, normalmente cada um contava com pouco mais de 30 centímetros e não eram considerados sabres padrões. Havia também uma variante, o sabre de lâmina dupla articulado. Esse apresentava uma dobradiça no seu centro. Os usuários normalmente o dobravam para guardá-lo e estendia durante o seu uso. Eles, na verdade, seriam 2 sabres de luz de lâmina única. No entanto, perdem esse posto quando são unidos de forma definitiva. O sabre de luz de lâmina dupla giratória foi projetado especialmente para os inquisidores. O punho tinha o mesmo tamanho que um sabre padrão, mas era menor para um de lâmina dupla e se assemelhava em quase tudo, tirando uma roda que ficava em volta do sabre de luz e fazia a lâmina girar. Apesar de todos terem um design giratório, cada inquisidor podia modificar o seu, o tornando único. O sabre do 8º irmão, por exemplo, era capaz de se transformar num tipo de serra e infligir dor às suas vítimas. Já a maioria, até onde se sabe, é capaz de se separar e se transformar em 2 sabres de luz, como o da 3ª irmã inquisidora e também do 10º irmão, que comumente utilizava os 2 separados. Outro recurso vantajoso desses sabres é que, devido à velocidade do giro das lâminas, permitia os inquisidores planarem, podendo pular de grandes alturas ou até mesmo os auxiliando a chegarem em lugares mais altos. Mas esses sabres eram bem sensíveis, um simples dano em qualquer parte da arma é capaz de destruí-la instantaneamente. Light Club era um tipo de sabre de luz de tamanho maciço, muito maior que o normal, utilizado por indivíduos grandões.
Eles eram pesados e difíceis de usar, às vezes desajeitados, e continham punhos reforçados com sistemas de energia e emissores que podiam gerar lâminas com mais de 2 metros. Seu peso unido com a força natural do usuário o deixava mais poderoso, potente e mortal que os sabres de luz normais. Era quase impossível de outras espécies de tamanho normal como os humanos manejá-los. Sua primeira aparição no universo Legends foi no jogo Star Wars Jedi Knight Dark Forces 2, mas introduzido no canon atual pelo livro de RPG Star Wars Force and Destiny Knights of Fate. Embora não seja confirmado, os sabres de luz de Darth Krall, da nona irmã inquisidora e do general Pong Krell podiam ser considerados Light Club. Protolâmina TAG foi uma arma criada pela Corporação TAG 3 anos depois da Batalha de Yavin para replicar um sabre de luz Jedi. Fabricada pela iniciativa Silas TAG, chefe de desenvolvimento de armas da TAG Co., foi uma arma corpo a corpo composta por uma lâmina de plasma projetada para o combate com sabre de luz. Quando ativada, a protolâmina assumiu uma forma de manopla, uma lâmina física afiada com um brilho amarelo que podia cortar paredes, armas e inimigos. Apesar de ser letal, não era tão eficiente em termos de energia em relação ao sabre de luz a quem imitava. Feito à base de cortoses, ele exigia uma fonte de alimentação externa por meio de um cabo semelhante ao protossabre original. Rifle sabre de luz. Foi um rifle projetado para funcionar em conjunto com o sabre de luz como carregador. Uma vez armado com o punho de um sabre em sua parte superior, esse rifle era capaz de produzir um feixe de energia extremamente poderoso e destrutivo. Na segurança dos arquivos Jedi no templo em Coruscant, havia um desses, e foi utilizado pela ex-bibliotecária Jocasta Tanu contra Darth Vader. Ele era capaz de disparar pelo menos 5 tiros antes do sabre de luz derreter e se tornar inutilizável, mas também podia ser utilizado para se autodestruir com força suficiente para causar um grande estrago. Deixe eles em paz. Sabre Kane. Era um sabre de luz que vivia disfarçado de alguma coisa, geralmente uma bengala, como foi utilizado por Teracenub e por Maul. O objetivo principal era servir como uma arma oculta, um local conveniente e discreto para esconder um sabre de luz. Teracenub apresentava seu sabre conectado a uma haste do emissor ao bastão da bengala, a desconectando com um leve giro quando a utilizava. Notavelmente, nas poucas vezes que utilizou sua arma, ele também usou o bastão da bengala como uma arma secundária. Durante o reino do Império, por um período, Maul utilizou seu sabre de lâmina dupla unido com um pedaço de madeira, o deixando semelhante a uma bengala. Fingindo ser um senhor fraco, ele andava devagar e se apoiava na arma para enganar quem tivesse ao seu redor. Mas, quando a arma era revelada, ele a utilizava ferozmente. Shoto Saber, os sabres curtos. Sabres de luz originalmente desenvolvidos para usuários pequeninos, visto que na galáxia haviam inúmeras espécies de baixa estatura. O objetivo era fornecer maior conforto para eles em relação ao peso, a espessura e tamanho do punho e da lâmina. O grão-mestre da Ordem Jedi, Yoda, foi um desses usuários, bem como a mestra Jedi Yaddle, uma rara exemplar de sua espécie, assim como o mestre Jedi Even Piell da espécie Lanink. No entanto, os sabres curtos não eram exclusivos a esses usuários. Durante eras, eles foram normalmente utilizados como sabres de luz secundários por praticantes da forma Jarkai, em alguns casos até sabres primários. Como foi o caso da Padawan Ahsoka Tano, que desde nova decidiu se especializar na forma Jarkai, adotando um Shoto Saber, o levando consigo desde então. Mais de 100 anos antes da queda da República, o Sith, o Estranho, revelou que seu sabre de luz aparentemente padrão, na verdade escondia um sabre curto na parte de baixo do punho. Ele o mantinha escondido como uma forma de surpreender seus inimigos, revelando assim uma possível nova variante não identificada. No universo Legends,
existe uma variante dos sabres de luz curtos chamada guarda-shoto ou sabre de luz tonfa. Ele consiste no punho comum de sabre de luz, mas posicionado a 90 graus em relação à lâmina, permitindo o usuário alternar rapidamente entre ataque e defesa com um único movimento. Foi um modelo considerado extremamente difícil de se dominar, apesar de bastante eficaz, especialmente quando utilizado em conjunto com a variante Xian da Forma 5. Eles ficaram famosos por terem sido utilizados por Maris Brood, padawan de Shakti, durante seus anos escondidas no planeta Felúcia após a queda da República. Sabre curvo, ou empunhadura curvada. Uma variante utilizada pelos Jedi e pelos Sith, cujo design do punho permitiu o duelista cortar ou atacar o oponente com maior precisão. Além da elegância e de confundir os oponentes com o ângulo da lâmina, ele também foi desenvolvido para se encaixar melhor na palma da mão, oferecendo mais conforto principalmente para os usuários da forma de combate Makashi. Na Era da Alta República, os mestres Jedi Cormac Vitus e Torban Buck tiveram sabres de luz de modelo curvo, enquanto o mestre Jedi Obratuk Glee contava com uma coleção. A Sage Ventress contou com 2 sabres gêmeos curvados na era em que era aprendiz do Conde Dooku e tinham certa semelhança com os de seu mestre. A diferença é que os dois estavam equipados para combinar e se transformar em um sabre de lâmina dupla, mas graças à curvatura, suas lâminas não estavam devidamente alinhadas. Já o usuário mais famoso desse modelo foi o Conde Dooku, que utilizou esse sabre de luz durante quase toda a sua vida como um Jedi e quando Lord Sith. Um hábil duelista, o Conde provou para a Ordem Jedi em seu tempo que a obsolescência tanto desse modelo de sabre de luz quanto de sua forma de combate exigente estavam completamente erradas. Sabre da Força. Uma invenção dos Hakata capaz de canalizar a energia do lado sombrio através de cristais de ébano para criar lâminas de energia brilhantes. Os serventes do Império Infinito Hakata, os Cães da Força, eram necessários para construir essas armas, que exigia o uso especial de um cristal juntamente com alquimia para criá-los. Alguns desses sabres de luz foram utilizados pelos próprios cães e eram como sabres comuns. E assim como os mesmos, os sabres da força eram capazes de exibir cores diferentes. Os princípios básicos dessa tecnologia seriam posteriormente desenvolvidos nos protótipos dos sabres de luz dos Jedi. Sabre de batalha. Um tipo de sabre de luz desenvolvido pela Ordem Jedi no arsenal do templo, projetados para serem simples e não muito diferentes dos comuns, mas capazes de serem produzidos rapidamente e em grandes quantidades. O objetivo era atender à necessidade em grandes emergências galácticas, que foi o que aconteceu durante a Alta República com a ameaça Nihil. A Ordem Jedi promulgou o protocolo dos Guardiões para combater os Nihil após a destruição do Farol Estelar. Nessa época, os conflitos entre os Jedi e os Nihil se intensificaram, significando muitos sabres de luz perdidos, mas muitos sabres de batalha construídos e disponíveis para serem entregues. Seu design simples foi bastante rejeitado pelos Jedi da Alta República, já acostumados com os padrões de sabres de luz bem feitos e com peças de qualidade e luxuosas. Sabre de luz de treinamento. Foram sabres de luz não letais utilizados para praticar as artes de combate no Templo Jedi em Coruscant, antes dos Younglings passarem pelo teste da coleta. Esses sabres variavam de espadas de madeira muito simples a pequenos sabres de luz de potência limitada, não oferecendo riscos. Sabres de luz oficiais também eram capazes de serem ajustados através de controles laterais que alteravam tanto o tamanho da lâmina quanto sua potência. Isso diminuiu o efeito da arma para que os usuários possam treinar com mais segurança e sem danificar os locais em questão. Te peguei. E eu peguei você. Sabre de luz de lâmina curvada, também conhecido como lâmina de foice, foi o sabre de luz da antiga Lord Sith Darth Noctis. Um sabre de luz aparentemente padrão,
mas que contou com uma lâmina que apresentava uma curva. Esse modelo foi apresentado pela primeira vez através do livro Star Wars: Uma Vida Imortal. E apesar de mostrar um novo modelo de sabre de luz, não existe uma confirmação de fato, além da arte do livro, que o sabre de luz da Lord Sith realmente contava com esse formato inusitado. Sabre de luz dual fase. Sabres de luz que contavam com 2 ou mais cristais Kyber, permitindo a alteração do comprimento da lâmina durante o combate. Um grande exemplo foi o sabre de luz de Darth Vader, confirmado como esse modelo contando com 2 cristais Kyber. Na Era das Guerras Clônicas, os dual fase foram considerados antiquados e um artefato antigo e violento. Muitos continham uma série de cristais de foco secundários que, quando utilizados, eram capazes de pegar o oponente desprevenido. Através de um dos botões, o usuário podia realinhar os cristais para alterar o comprimento da lâmina. Isso fazia com que a guarda do oponente falhasse temporariamente, enquanto se ajustava ao novo comprimento da lâmina, dando uma vantagem ao usuário. Sabre de luz Parasol. Foi um modelo de sabre de luz Sith criado pela demônia Sith Kouro. Ela o utilizava inicialmente como um bastão, conseguindo enganar a todos. Quando necessário, ela removia a parte superior, deixando apenas o cabo, revelando um sabre de luz de lâmina única, podendo utilizá-lo normalmente. No entanto, ela poderia recolocar a parte superior e estender o uso do sabre, cujo cristal tinha sua energia canalizada para os outros emissores, o transformando num tipo de guarda-chuva, revelando um total de 8 lâminas. Semelhante ao sabre de luz dos Inquisidores, ele girava de uma forma extremamente rápida, capaz de fazê-la defletir múltiplos blasters de vez e também levemente planar. O sabre de luz era capaz de funcionar tanto aberto quanto fechado, da mesma forma que funciona um guarda-chuva. Em alguns inimigos, ela o utilizava para atravessar seus corpos e abri-los em seguida, os matando instantaneamente. Podemos vencer! Sabre Kyber. Um antigo artefato Jedi criado por Bail de Cantu. Era uma espada feita de vários cristais Kyber autênticos, poderosos o suficiente para destruir uma rocha e depois uma lua. Por conta disso, seu criador a destruiu e escondeu seus pedaços através da galáxia. A lâmina, quando utilizada por um sensível à força, parecia estar viva. Broad Saber, o sabre largo. Foi um modelo especializado de sabre de luz cujas lentes de foco e emissores eram específicos. O punho era mais largo e produzia uma lâmina mais larga e plana que a lâmina cilíndrica do sabre de luz padrão. Como tal, era popularmente chamado de espada e proporcionava uma superfície geral maior que a lâmina, mas perdia vantagem em questão de corte unidirecional. Por conta disso, os sabres largos não eram populares dentro da Ordem Jedi, com muitos mestres crendo que eram menos elegantes, apesar de terem sido adequados para as técnicas da Forma 1. Sabre Negro. Sabre de luz único que deu origem a um novo modelo da arma com o design mais diferente de todos. Ao invés de um punho e lâmina cilíndricos, ele era achatado se assemelhando a uma espada, como também podia ser chamado. Ele foi criado dessa forma para ser exatamente único como seu criador, Tar Vizsla, o primeiro Mandaloriano a fazer parte da Ordem Jedi, e que supostamente o usaria para unificar o povo mandaloriano e fazê-los aliados da Ordem Jedi. Com a morte de Tar, o sabre foi mantido guardado no Templo Jedi, mas os membros da Casa Vizsla o invadiram e tomaram a espada. Desde então, eles o usaram como um símbolo da Casa Vizsla e liderança de Mandalore, a ponto de criar a tradição de aquele que derrotar quem impunha um sabre negro em um combate deve reivindicá-lo e reivindicar a liderança de Mandalore. Apesar desse sabre dar início a um novo modelo de sabre de luz, tal modelo nunca foi nomeado e é conhecido apenas como modelo sabre negro ou só modelo espada. Contando com um punho achatado, a lâmina se mostrou inversa, com o interior preto e luz branca, além de um efeito dinâmico que mostra a energia fluindo sobre a lâmina,
e também o seu formato, que afina do meio até a ponta. Acredita-se que tanto os Jedi quanto os Sith em geral, já acostumados com sabres de luz padrão que tinha seu formato cilíndrico, não optaram por esse modelo em particular por ser o menos tradicional possível de um sabre de luz. Sabre Pike. Modelo de sabre de luz que seria idêntico aos sabres de lâmina dupla se não fosse por uma coisa: a lâmina dos sabres Pikes eram bem menores do que o normal, enquanto o punho normalmente possuía o tamanho padrão de um sabre duplo. No entanto, houveram sabres Pikes popularmente chamados de sabres bastões, por conta de um bastão acoplado abaixo do punho estendendo seu tamanho, podendo ser utilizado como uma lança. Considerado uma variante mais extensa e imponente do sabre de luz, os sabres Pikes eram normalmente utilizados pelos Cavaleiros de Zaku, guerreiros do Império Eterno no Legends, assim como por Senya Tyral. O Lord Sith Darth Bane também utilizou o modelo Pike não convencional, com uma lâmina única de cor laranja-fogo. Além da guarda do Templo Jedi no canon atual, que os utilizaram como sabre padrão dentro do Templo Jedi, e eles também os complementaram com sabres de luz de lâmina dupla articulados. E esses foram todos os modelos de sabre de luz atualizados existentes na saga. Conta aqui pra gente quais deles são os seus preferidos, enquanto eu me despeço desse vídeo que vai ficando por aqui. Mas antes, lembre-se das nossas playlists sobre os vários assuntos que envolvem os sabres de luz e, é claro, as suas formas de combate. Os links você encontra aí na descrição do vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e nos seguir nas redes sociais porque isso é muito importante. Até o próximo vídeo e que a força esteja com você.